Primeiramente, eu agradeço à comissão do terceiro Cibogu, que procurou desenvolver um simpósio brasileiro para discutir questões tão relevantes quanto a gestão urbana. No caso, pertinente, a avaliação de resíduos sólidos descartados inadequadamente. Eu, professora Kátia Saquema Ventura, do Programa de Engenharia Urbana da UFSCar São Carlos, juntamente com um engenheiro civil que na época era o formando e que desenvolveu, portanto, boa parte desse trabalho, chamado Thales de Oliveira, estamos aqui para apresentar um pouco do que foi desenvolvido nessa análise na região norte do município de São Carlos. Então, eu farei uma breve apresentação com introdução, objetivo principal, os materiais e métodos, os principais resultados, conclusões e algumas referências desta apresentação. Gostaria de ressaltar que todas as imagens como estas, ilustradas aqui nestas fotos, os gráficos e outras figuras que serão apresentadas durante a apresentação foram desenvolvidos especificamente nesse trabalho e são de autoria dos pesquisadores. Bem, a gestão de resíduos sólidos por alguns é entendido como um grande desafio de garantir a qualidade de vida urbana e os serviços de coleta, tratamento, destino e disposição final adequada no meio urbano. Porém, para alguns também é compreendido como uma grande oportunidade de identificar as falhas, procurar melhorar e assim melhor gerenciar os problemas que devem ser conhecidos para que eles sejam planejados. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, elaborada em 2010, juntamente com o decreto federal que a instituiu, eles definiram 11 classes para resíduos sólidos, né? Resíduos sólidos têm diversas definições, mas de uma forma bem simples, né? É todo material proveniente das atividades humanas que ainda tem o potencial econômico, energético de aproveitamento, de transformação, que ele possa ser utilizado em algum outro processo, né? Dentre essas 11 classes, 11 categorias, ressalto duas daquelas que são as mais importantes para este trabalho. Resíduos sólidos urbanos, que são todos os resíduos domiciliares e aqueles gerados pelos serviços de limpeza urbana, e os resíduos de construção civil, que são gerados por obras, reformas e construções na área de construção civil. Gostaria de ressaltar que no caso da definição da classificação de resíduos dada pela ABNT NBR 2004, o que chama mais atenção nessa norma, além da definição de resíduos sólidos, né, mas é que ela classifica os resíduos não quanto à origem, que é uma característica da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas ela caracteriza os resíduos quanto à periculosidade, basicamente resíduos perigosos e não perigosos. Então, alguns desses resíduos dentro dessas duas classes podem ou não ser perigosos dependendo da sua composição, né? Bom, o último levantamento realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional de 2019, que é o SNI, Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, o ano base 2017, ele ilustra de modo geral, né, que todo brasileiro, em média, gera 1 quilo por dia de resíduos domiciliares e públicos que são coletados. E quase que 98% da população que vive no meio urbano possui os serviços de coleta regular. Porém, ainda a gente consegue observar situações como essa, que aconteceram aqui na região norte de São Carlos, descarte irregular de alguns outros tipos de materiais. Lembrando que todo resíduo é de responsabilidade do seu gerador, seja ele da iniciativa pública ou privada, e nesse caso, o descarte irregular, ele é proveniente da falta de acondicionamento e armazenamento adequado desses materiais. Também existe uma ausência de disposição desses resíduos de forma apropriada. Por isso que o descarte irregular ele acaba acontecendo. Quando ocorre o descarte irregular, os impactos ambientais eles surgem
como uma forma de alertar o indivíduo, a sociedade, o meio, que qualquer situação que seja adversa e até benéfica ao meio aquático, terrestre, atmosférico, que foi ocasionado, gerado, portanto, por atividades humanas, podem gerar algumas consequências graves para todos esses ecossistemas, né? Existem diversos métodos que mensuram e avaliam os impactos ambientais. Eu ilustro aqui 3 critérios que foram utilizados no método que será abordado aqui, que é o método GUT, que ele trabalha com os critérios de gravidade, urgência e tendência, em que ele mensura ao mesmo tempo esses critérios, que é a intensidade do problema e seus efeitos a partir do momento que ele é identificado, os efeitos temporais das consequências deste problema e os desdobramentos futuros em relação ao todo. Esses 3 critérios, portanto, foram utilizados para a elaboração da avaliação do impacto ambiental. O objetivo principal foi avaliar os impactos gerados pelo descarte irregular dos resíduos sólidos, especialmente na região norte de São Carlos. O trabalho teve início com uma revisão bibliográfica para embasamento dos indicadores, das variáveis que pudessem ser consideradas como aspectos a serem observados no campo, bem como os instrumentos legais e outras publicações científicas para embasamento desse estudo. O plano diretor de São Carlos, o zoneamento, né, contido nesse plano diretor para melhor compreensão da área, entre outros documentos que foram desenvolvidos, mas que não chegaram a atingir a região norte do município. Em seguida, nós selecionamos a área de estudo, que é a região norte, por facilidade, proximidade com o recurso hídrico, ao lado da rodovia. É uma região de grande expansão e ocupação, tanto de comércios quanto de residências. Foram elaborados alguns formulários para campo, né, contendo os indicadores e uma escala gráfica para mensuração desses impactos, para por fim fazer a caracterização deles. Bom, entre os principais resultados, resumidamente, então, para esclarecer, o objeto de estudo se concentra aqui nessa área denominada pelo plano diretor como a região norte do município, e ela está localizada da rodovia que está ligando aqui, portanto, essa linha amarela para baixo da figura. Aqui foram contemplados 10 bairros e abrangeu aproximadamente 5 km². Dentro desses 10 bairros foram investigados 76 pontos. Na verdade, esses pontos eles foram selecionados aleatoriamente conforme a gente andava nos bairros, identificava-se um ponto como este de descarte irregular, a gente registrava, anotava a coordenada geográfica, fazia um croquis para uma estimativa como essa linha mostra, né? Comprimento, largura, altura, para estimar o volume em cada um desses 76 pontos e principalmente a natureza, qual é a classe desse resíduo. A gente não teve o propósito de investigar por que esses resíduos foram descartados, mas sim de identificar onde eles estavam e tentar quantificar aproximadamente um custo de limpeza para manutenção da qualidade da vida urbana e garantia da valorização da área, né? Bom, ao final desses 76 pontos levantados em uma tabela com esses pontos, que aqui eu só ressaltei o ponto 16, que é esta figura, nós atingimos um volume de aproximadamente 574 metros cúbicos, considerando a densidade demográfica pela Fundação CA de 2019, em que São Carlos tem aproximadamente 212 habitantes por quilômetro quadrado. Nós estimamos que, se
esse material todo fosse descartado, seria por uma população em torno de 1.059 habitantes. Portanto, é interessante ressaltar que não significa que a população que mora nessa área é que descartou, né? Esses resíduos podem ter sido gerados em uma outra área, ter sido transportados e descartados aqui de forma irregular por uma série de fatores, né? Às vezes o ambiente está escuro, não tem ninguém olhando, o terreno está aberto, vazio, então facilita um comportamento, um hábito equivocado, mas essa estimativa da população era só para a gente ter uma ideia de quanto representaria, né, a geração desse material por pessoa. E nós chegamos a uma estimativa de 0,54 metros cúbicos por pessoa, considerando essa área analisada, certo? Bom, um dos principais resultados do nosso trabalho é esta tabela, voltando aqui, é essa tabela. Se nós temos, portanto, a densidade demográfica em torno de 212 habitantes por quilômetro quadrado, a nossa área é aproximadamente 5 quilômetros quadrados, atingimos uma população estimada de 1.056 habitantes, considerando o volume gerado por esse levantamento, estimamos então 0,54 metros cúbicos por habitante. Continuando os cálculos e estimando, né, que esse acúmulo de material é feito num período de 3 anos. Por quê? Porque às vezes o próprio dono do terreno, da área pública também, né, pode fazer a limpeza, então eventualmente esse material pode se acumular um pouco mais, pode se acumular menos, ou pode momentaneamente não ter o depósito irregular, né? Porque a gente fez a análise pontual em uma única vez no período aí de 2017 e 2018. No final, nós chegamos aqui uma estimativa, né, considerando que a população também, pela Fundação SEAD de São Carlos, em torno de 241 mil, e que uma caçamba de 10 metros cúbicos para retirar todo esse material que nós fizemos o levantamento, nós iríamos precisar de aproximadamente 860 mil reais a cada 3 anos para fazer uma limpeza nessa área toda, certo? Mas além dessa estimativa, o que mais chamou a atenção é a característica desse resíduo. Nós tínhamos uma imagem inicialmente que a maior parte, né, a nossa hipótese inicial era que a maior parte desses resíduos fossem de origem da construção civil, e isso nos surpreendeu quando nós fizemos o gráfico de Pareto, né, que identifica os fatores triviais em relação àqueles que são vitais. Identificou de início que 81% dos pontos, portanto, visitados, apresentaram descarte de resíduo de forma irregular, mas que não são oriundos da construção civil. E isso foi um pouco surpreendente, porque foi contra a nossa hipótese, né? Lembrando que a nossa amostra tinha 76 pontos e nós fizemos uma única visita em cada ponto, mas no mesmo período, ali num período de aproximadamente 20 a 30 dias, fizemos a cobertura de todos esses pontos. Os principais impactos observados através desse formulário e, portanto, o método GUT, que foi a inserção desses parâmetros para a avaliação, lembrando que a escala que foi adotada para o método GUT foi 1, 2, 3, onde o número 1 representa baixas informações ou baixas possibilidades de comprometimento, e 3 é o valor máximo, onde há um nível mais alto de agressão, de consequência e de severidade. Portanto, são 3 critérios com a escala 1 a 3, então a escala varia de 1 a 27, tá certo?
Todos esses parâmetros foram mensurados nos 76 pontos, nessa escala de 1 a 27. Para finalizar, os resultados, nós identificamos, portanto, que o descarte inadequado na sua maior parte foi proveniente de resíduos da não construção civil e que, portanto, eles geram uma série de impactos no local, prejuizam a qualidade da paisagem, geram uma ameaça à saúde pública, porque quando tem resíduo descartado irregularmente, você atrai vetores de diversas naturezas, né? Consequentemente, interfere na qualidade de vida da população no local. Às vezes a população não percebe, né, que está sendo afetada negativamente por isso. Há um comprometimento também da drenagem nos espaços públicos, porque alguns desses locais eram margens de curso d'água. A desvalorização do imóvel que está próximo a uma área de descarte, consequentemente a proliferação e expansão de outros vetores. As 3 principais ações colocadas, né, foi um mutirão de limpeza juntamente com outros parceiros para que haja a diminuição, né, imediata desses problemas e que para que isso continue se perpetuando, ou seja, que esses problemas deixem de existir, é importante ter um monitoramento, uma vigilância, um controle um pouco mais efetivo nesses e em alguns outros pontos que podem ser cadastrados pelo poder público, mas ao mesmo tempo placas informativas para lembrar a população de que o descarte irregular interfere na qualidade de vida daqueles que vivem ali e principalmente o ecossistema que está recebendo esse material, cuja responsabilidade é do seu gerador, né? Por fim, 3 outras, para finalizar as 3 ações, as campanhas de mobilização ambiental, para fazer a prevenção de problemas futuros. Todo esse trabalho foi apresentado, alguns desses locais já não existem mais, né? Algumas placas informativas foram realmente implantadas nesses pontos. Como conclusão, a gente observa que todos esses registros eles sofrem variações ao longo do ano em função da posição geográfica, que depende muito se há ou não um local para recebimento voluntário de resíduos volumosos ou de outros resíduos, mas também depende do processo de fiscalização, controle, monitoramento, depende também da participação da população na segregação adequada desses resíduos na fonte geradora, mas também de outros aspectos econômicos e locacionais. O método em si elaborado foi um método relativamente simples, mas foi possível estimar os possíveis custos desta limpeza e dos impactos ocasionados nesta área. É interessante observar que o modelo GUT, entre outros, já vem sendo utilizado de maneira um pouco mais elaborada e complexa e, portanto, pode auxiliar os modelos de gestão, uso de ferramentas de qualidade, indicadores de desempenho, para que o próprio município consiga se autoavaliar, né? Mas o que é mais interessante também, que nós deixamos aqui para o final, é que todo esse trabalho ele pode ser utilizado em aplicativos, né? Hoje, com a tendência da tecnologia digital, os aplicativos eles favorecem muito a gestão do serviço público. Então, por que não unir isso, né? O cadastro dos pontos com problemas, a possibilidade da população participar através do uso desses aplicativos, a caracterização do impacto, seja ele promovido pelo descarte irregular ou qualquer outro tipo de situação ou circunstância que interfere na saúde, no meio e na economia, mas também ao mesmo tempo é possível dentro desse aplicativo estabelecer alguma métrica para mensurar esse impacto e ao mesmo tempo sugerir algumas medidas para essa gestão. Por fim, aqui são algumas das referências utilizadas nesta apresentação. O conjunto completo das referências está no trabalho. Novamente, eu agradeço muito a oportunidade
Deixo aqui o meu contato caso vocês tenham interesse. Muito obrigada, até a próxima!